Olá pessoal, vamos aqui com mais uma aula de soldagem. Vocês viram que a última que eu mandei para vocês foi só um slide. Eu decidi estudar, aperfeiçoar um pouquinho mais para manter a qualidade das aulas presenciais e fazer uma coisa um pouco mais moderna. Então, como vocês podem ver, eu escolhi uma oficina de soldagem que não tinha ninguém por causa da quarentena para poder gravar essa aula para vocês. Mais ambientado, para vocês se sentirem mais no ambiente da soldagem. Então, o tema que nós vamos falar hoje é TIG, ou GTAW. Estão animados para essa daí? Espero que vocês gostem do vídeo e vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Vamos que vamos! Então, pessoal, como eu falei com vocês, eu tentei melhorar um pouquinho mais a aula, né? A primeira a gente foi no aplicativo, no software, travou um pouco por causa da internet. A segunda eu mandei só um slide para vocês, eu acho que ficou faltando alguma coisa, então eu estudei um pouco aí de filmagem, decidi criar a conta aí no YouTube e vou disponibilizar uma coisa um pouquinho melhor. Aí vocês vão me falando o que vocês acham e nós vamos melhorando na medida do possível, tá bom? Vamos de aula, né? O tema de hoje é GTAW e nós vamos seguir aquele cronograma das aulas dos temas de soldagem que nós começamos. Vamos falar primeiro da introdução e fundamentos, nós vamos dar sequência com equipamentos, consumíveis para esse processo, vamos falar da técnica operatória e finalizar com algumas aplicações industriais, tá legal? Vamos começando, né? Eu arrumei um lousa aqui também que tem função inteligente, né? Começando com a introdução e fundamentos. O que é GTAW? Começa por aí, né? Como vocês podem ver, sigla em inglês para Gas Tungsten Arc Welding. Então vamos com o que é mais difícil, que talvez vocês não soubessem, né? G significa gas. É isso aí, podem acreditar. G significa gas. Gas de gás em inglês. O T, tungsten. Então, arc e welding. Welding vocês já sabem, né? Soldagem. Isso significa soldagem a arco com um eletrodo de tungstênio. Vocês já devem ter ouvido falar de TIG, né? É o famoso TIG. TIG é uma vertente do GTAW. O nome mais genérico é GTAW, tá legal? Bom, mas a gente pode chamar de TIG, que é Tungsten Inert Gas. Por que inert? Porque quando nós soldamos TIG, geralmente o gás utilizado vai ser um gás inerte. E esse gás aí, usado no eletrodo que aqui não é consumível, ele vai ser responsável por proteger a poça de fusão ali na abertura do arco elétrico, tá legal? Então esse é o processo que nós vamos falar hoje. Legal. Como é que é esse processo? Aqui uma ilustração do livro-texto nosso mostrando o jeitão desse processo. Tem um eletrodo representado aí por W, que no caso é tungstênio, né? Que vai estar dentro de uma tocha. Esse eletrodo, como eu falei, ele é não consumível, então nós não vamos encostar ele na poça de fusão, porque se a gente encostar, nós vamos acabar comprometendo esse eletrodo e ele tem que ser reaproveitado. Ele não vai depositar material, ele vai ser utilizado para conduzir a eletricidade, criar o arco elétrico e nós vamos soldar sem a adição de material de forma mais básica. Nós podemos adicionar material nesse processo, só que a gente vem com uma vareta à parte, não está embutido aí no nosso eletrodo, como nós falamos do eletrodo revestido. Então é diferente, tá? Aí vocês já conhecem o metal de base, o cordão de solda sendo formado, né, a região de soldagem, e do lado direito vocês vão ver o esquema visto um pouco mais distante, do esquema que tem a tocha, a peça aí. Nós vamos ter um ignitor, uma fonte e um reservatório de gás. Tá legal? Podem observar aí, imagem do livro-texto, tá bom? Vamos lá. Então, sobre o GTAW, é importante nós falarmos que a proteção do eletrodo, como eu já disse, e da zona de solda vai se dar pelo gás inerte. Os dois principais gases inertes para a soldagem vão ser o argônio e o hélio. Eles não são a mesma coisa, eles têm diferenças e nós vamos entender algumas dessas diferenças aqui. Argônio AR, o hélio HE. Nós vamos ter um metal
de adição que pode ser utilizado ou não, como eu falei para vocês. O eletrodo aqui ele não é sinônimo de metal de adição. A gente pode utilizar o metal de adição à parte, tá bom? Nós podemos realizar esse processo de forma manual ou mecanizada. Nós falamos previamente de eletrodo revestido, é um processo muito dificilmente mecanizado, ele é muito associado à soldagem manual. TIG, nós já conseguimos ter mais opções de mecanização, vou mostrar também nessa nossa videoaula de hoje. Além disso, esse é considerado um dos processos de melhor controle. Não só controle associado a práticas, a gente pratica, fica bom, mas pela característica do cordão de solda, o eletrodo de tungstênio e as possibilidades de metal de adição. Nós conseguimos soldar uma grande diversidade de materiais, de metais e com características muito bacanas para o cordão de solda, tá? Então nós vamos utilizar em juntas de pequena espessura mais do que nós utilizávamos a do eletrodo revestido, que a gente já falou. Nós podemos citar juntas de menores do que 10 milímetros, comumente, inclusive entre 0,2 e 3 milímetros. Nossa, isso é muito fino. Nós vamos usar muito em aços ligados, aços inoxidáveis e até em ligas não ferrosas, tá legal? Aqui vocês conseguem ver uma tabela do nosso livro-texto mostrando algumas vantagens e limitações desse processo. Eu não vou citá-las aqui na nossa videoaula para não delongar demais, mas fique à vontade para pausar, ler ou, melhor ainda, acessar o livro-texto, tá bom? Quais são os equipamentos do processo de soldagem GTAW? Como já foi ilustrado, agora em mais detalhe, nós vamos ter aqui a tocha, né, ligada numa fonte de gás, na fonte de energia e um ignitor. Nos equipamentos mais modernos, o que a gente encontra no comércio hoje em dia, nós não vamos ter esse ignitor tão fácil de ser reconhecido. Ele já vai estar acoplado, embutido na fonte. O ignitor é basicamente um equipamento que vai auxiliar na condução para a abertura do ar, tá bom? Aqui uma ilustração, uma foto de uma fonte pode ser utilizada para soldagem antiga. Acontece de ser da marca da Miller, né? Mas a gente tem várias outras marcas. Aqui um detalhe da parte de algumas opções de comando de mudança de variáveis na fonte, que vocês conseguem ver também. E é importante chamar a atenção para a tocha, para esse processo. É bem diferente do porta-eletrodo que nós comentamos para o processo SMAW. Aqui nós vamos ter os elementos da tocha. Geralmente, e é importante chamar a atenção, vocês conseguem ver um bocal, esse rosa na extremidade da frente, um bocal rosa, que ele é de material cerâmico. E esse material, por quê? É a região da tocha que vai estar em maior contato com o arco elétrico. Como vocês sabem, o arco elétrico, temperaturas extremas, temperaturas muito quentes. E ele sendo desse material, ele vai resistir à fusão, ele vai resistir ao calor e vai ter uma maior durabilidade. Vocês não precisam conhecer a fundo cada um desses componentes, ele está só para ilustrar. No nosso livro-texto tem a descrição de cada um deles. E é dentro dessa tocha que nós encaixamos o eletrodo de tungstênio. Vou falar sobre ele logo mais. Um outro item importante para o processo, um outro equipamento, é os misturadores de gás. Vocês estão vendo aí, parece uma misteira antiga, né? Não, não é uma misteira. Misturador de gás. Para que nós temos um misturador? Ele não é essencial. Ele pode ser utilizado no caso de nós queremos combinar dois gases diferentes. Por exemplo, falei para vocês, os principais gases vão ser o argônio e o hélio. Se eu quiser misturar um pouco de argônio e um pouco de hélio, eu preciso de um misturador e eu consigo fazer isso. Ué, mas para que eu vou querer misturar? Eu vou falar com vocês logo mais. O argônio, ele confere determinadas propriedades ao cordão de solda. O hélio confere outras propriedades diferentes. Por exemplo, um deles nos permite maior penetração no metal de base. O outro, pouca penetração. Às vezes eu quero uma coisa intermediária. Eu posso ajustar isso com uma mistura dos gases, entre outras formas. Tá bom? Então o ignitor de alta frequência, só para ilustrar, não vem tanto ao caso. Agora, eu falei que esse processo a gente pode mecanizar ele com muita frequência. Uma das formas de mecanizar é utilizando posicionadores, como esse que vocês conseguem ver aí na ilustração. É um processo que eu não tenho metal de adição junto do eletrodo. O eletrodo é uma coisa, o metal de adição é outra nesse processo. Então eu estou segurando ali a minha tocha
para abrir o arco. E se eu for utilizar um metal de adição, eu vou usar a outra mão, então fica difícil se eu precisar fazer um cordão de solda em um tubo, uma tubulação. Fica desconfortável movimentar as duas mãos em um perímetro circular. Por isso eu posso me valer de equipamentos como, por exemplo, o posicionador, que vocês conseguem ver aí, que por meio de uma ativação com um pedal ou de outra forma, ele vai girando enquanto eu mantenho as minhas duas mãos praticamente estáticas e crio o cordão de solda na superfície que está rodando ali, que está girando, tá bom? Eu estou falando rápido mesmo para não ficar muito delongado o vídeo, né? Ninguém merece. Chegar no vídeo e olhar assim 2 horas, ninguém merece. Quanto mais curto, mais objetivo, pelo menos me atrai mais. Além do que, o objetivo aqui é complementar o material escrito que vocês já têm e que eu estou mandando para vocês constantemente, tá? Esse vídeo é para elucidar. É claro que não dá para vocês me perguntarem alguma coisa em tempo real, mas entrem no espaço destinado à discussão do aplicativo de aula virtual que a gente tem, ou até pelo Google Classroom, vocês podem mandar suas perguntas, tá? Dúvidas sobre a aula ou sobre os exercícios que eu vou respondendo na medida do possível, tá legal? A ideia é que nós dominemos esse assunto de GTAW ao longo dessa semana que eu estou mandando esse vídeo para vocês. Semana que vem nós já vamos falar de um outro processo, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Os consumíveis, o que é o consumível? No caso, vamos ter os gases de proteção, são consumíveis, as varetas, que nós podemos utilizar para metal de adição, conforme for do nosso interesse utilizar metal de adição. Além disso, nós temos o eletrodo de tungstênio, apesar de dito não consumível, e bocais para tocha. Mais uma correção, me desculpem. Vocês estão vendo que está a vareta aí. A vareta pode ser vareta de metal de adição ou arame. Eu frisei como se fosse a vareta, o eletrodo de tungstênio. Tem gente que pode considerá-lo uma vareta também, tá? Mas é que vocês vão ver que no slide está vareta, está arame de metal de adição, está eletrodo de tungstênio. Tá bom? Então essas 3 coisas aí. Mas agora eu lembrei que quando eu coloquei no slide, é vareta ou arame de metal de adição, o eletrodo de tungstênio está num espaço só para ele aí. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para me perguntar ou rever aí. Sobre os gases, nós vamos ter, no caso, gases inertes, tá? Gás de proteção inerte, vamos ter argônio ou hélio, tá? Principalmente pode ter misturas de argônio ou hélio, como eu falei com vocês, que aí nós vamos utilizar o misturador, tá legal? Nós podemos utilizar também hidrogênio ou, nitrogênio para alguns materiais específicos. No caso, o hidrogênio para aços inoxidáveis e o nitrogênio para cobre, ligas, entre outros. Muito menos do que o argônio e o hélio, tá legal? Ótimo. A pureza dos gases, ela não tem que ser muita coisa não. Coisa boba, qualquer coisa só 99,9% de pureza tá bom, tá? Não precisa ser muita pureza não. Só isso aí. E além disso, é interessante que nós trabalhemos em um ambiente que tem controle de umidade, como você sabe, para não prejudicar tanto o cordão de solda, tá bom? Além disso, vamos comparar agora soldagem com argônio e com hélio. Eu falei para vocês que eles são diferentes e vamos ter a situação que nós vamos precisar nos valer dos dois, tá? O hélio é conhecido por maior penetração. Vou soldar ali uma barra, uma chapa espessa demais. Eu quero penetrar lá na base, fazer um cordão de raiz, né? Eu vou precisar de muita penetração, pensa no hélio, tá? Possibilidade de uso de maiores velocidades de soldagem também. Como ele tem maior penetração, é mais agressivo, é um gás que permite um cordão de solda, um processo mais agressivo, eu posso soldar mais rápido, sem medo de ter deposição, tá legal? Já o argônio, ele vai ter uma maior estabilidade do ar, com melhor controle, tá? Menor consumo, porque ele vai ser mais denso do que o hélio, então ele está relacionado com menor consumo durante o processo de soldagem, menos tensões do arco, ele é mais barato também, ele tem um menor custo, inclusive é muito possível que a gente comece soldando com ele quando voltarem às aulas práticas, tá? Ele tem maior facilidade de abertura de arco, principalmente por isso ele seria o nosso gás de escolha, quando a gente voltar para a aula prática lá logo em breve, tá? E ele tem um melhor efeito com relação à limpeza de óxidos na soldagem quando a gente usa corrente alternada. Então, como vocês podem ver, eu listei aqui mais qualidades para o argônio, porque ele vai ser mais interessante para nós em um primeiro momento de soldagem com o processo TIG, tá legal?
Imagens geralmente valem mais do que 1000 palavras, né? Vocês já conhecem esse ditado. Então tá aqui, ó. Vocês conseguem observar uma comparação entre soldagem com argônio e com hélio, né? À esquerda de vocês, 100% argônio, e nós vamos evoluindo. 75% argônio, coloquei 25% de hélio. Olha como é que ficou maior a penetração. 50% argônio, 50% hélio. Uma é considerada uma penetração a profundidade intermediária. 25% argônio, 75% hélio. Ó, o jogo virou, tá mais profundo. 100% hélio. Aí vocês comparam com o que tinha 100% argônio. Vocês veem o que eu falo sobre maior agressividade, maior penetração do cordão de solda, tá? Sobre o metal de adição, nós podemos utilizar varetas, né, como eu falei para vocês, até 1 metro, e fio enrolado em bobina, caso eu precise trabalhar com maior deposição de metal de adição, tá legal? Aí isso é variável, o diâmetro desse metal de adição ele varia de meio até 5 milímetros, né, pode se estender disso, mas a maioria está entre 0,5 e 5 milímetros, tá? Vareta, geralmente a gente pensa para soldagem manual, e nós vamos usar o arame quando a soldagem é mecanizada, tá bom? Sobre os consumíveis, né, nós vamos ter os eletrodos, que eles vão variar na composição química, todos com tungstênio, mas vão ter além do tungstênio algum outro material que vai influenciar também no cordão de solda, na soldabilidade e no produto aí da nossa soldagem. É interessante que eles são coloridos, então em função da cor a gente sabe qual é a composição do eletrodo. Observem bem essa figura, se for o caso pausem o vídeo, mas vocês vão observar que tem cores, é tipo os Power Rangers, tá? Quando a gente tem, por exemplo, tungstênio com tório, nós vamos ter uma cor, tungstênio com zircônio, nós vamos ter outra cor, em função da porcentagem de cada um desses outros materiais adicionados ao tungstênio, tá legal? E mais uma coisa, tungstênio, gente, é muito interessante porque olha o ponto de fusão dele, é muito difícil fundir o tungstênio, então a gente pode soldar com corrente elevada, tensão elevada, um processo super agressivo, com altíssimas temperaturas, o tungstênio não vai fundir, a não ser que nós, é claro, encostemos ele no metal de base, o que seria errado, porque compromete o consumível, o nosso eletrodo consumível. O que aconteceria se eu encostar? Eu vou estragar a ponta do eletrodo. E como eu posso reverter isso? Nós vamos lançar mão da possibilidade de afiar esse eletrodo. Então a gente pode afiar ele de duas formas, como vocês conseguem observar. Uma na horizontal e uma na vertical. Vamos lá, valendo um prêmio para quem acertar qual dessas duas é mais interessante para a gente. Vamos lá? Já descobriram? Qual que é? Eu vou ter que responder dessa vez, gente. O mais interessante vai ser aquele que está ali para a direita. Nossa, é interessante que nós afiemos ele daquela forma ali. Vocês estão vendo que está as linhas na horizontal em relação ao eixo longitudinal do nosso eletrodo, aquela forma mais interessante. Por quê? Olha para vocês verem como é que fica a propagação, né, de feixes do nosso arco elétrico em função da forma que nós afiamos. Vocês perceberam? Nós podemos ter um cordão com mais vazios se nós o afiássemos dessa forma, nesse sentido ali, horizontal, que vocês estão vendo agora, à direita e à esquerda, a forma mais interessante. Tá legal? Outra forma de controlar a nossa soldabilidade, né, como nós vamos soldar, é se nós afiarmos intencionalmente de forma assimétrica ao longo do eixo longitudinal do eletrodo. Olha como é que fica ali. Isso a gente pode fazer de forma intencional, para beneficiar a posição que nós gostamos de soldar, por exemplo. Além disso, olha para vocês verem ali o nível de afiação e como isso influencia no feixe do arco elétrico. É mais uma forma de controlar, é mais um mecanismo de controle que nós temos para soldar TIG ou GTAW. Aí vocês estão entendendo por que esse processo ele é tão controlado, ele é tão famoso pelo controle, pela qualidade do produto entregue. Tem muitas variáveis que nós conseguimos modificar para entregar um cordão de solda muito bom, muito bacana. Sobre a técnica operatória, né, antes de iniciar a soldagem, é interessante que nós removamos, né, contaminações. Nós podemos utilizar, pensar em contaminações, nós podemos pensar em óleos, graxas, sujeira, tinta e até ferrugem que pode ter, se não visível a olho nu, pode ter ali a nível microscópico, só em função do ambiente que nós estamos soldando. Aí nós podemos
usar meios mecânicos de limpeza, por exemplo, lixamento, escovamento, entre outros, e meio químico, que é muito utilizado também, decapagem, lavagem da superfície, tá legal? Antes de iniciar a soldagem, então, nós temos essa recomendação de iniciar a vazão do gás inerte antes da abertura do arco. Esse processo de liberar o gás antes de eu abrir o arco de soldagem é chamado de pré-purga. Então, primeiro a gente libera. Na hora que vocês apertam o gatilho, vocês vão ver que para soldar com esse processo, nós não precisamos encostar o eletrodo no metal de base, igual era no caso do eletrodo revestido, não. É que nós vamos apertar um gatilho que vai começar a soltar o gás, vai liberar o gás, e na hora que a gente aproxima da peça, não precisa encostar, na hora que aproxima da peça, é iniciado, nós temos uma distância para abrir a corrente e é aberto o arco elétrico. Só que é interessante que a gente libere o gás antes de aproximar. Aperta o gatilho antes de chegar muito perto, para você ter certeza que durante todo o processo de soldagem vai ter gás passando e protegendo o arco de soldagem, tá? O cordão. Então o ignitor de alta frequência nos auxilia nisso, tá? Aqui uma ilustração, um breve vídeo mostrando para vocês. É claro que não está soldando, senão vai ficar difícil vocês visualizarem por causa da forte luminescência. Vocês estão vendo aí só o posicionamento, é uma forma prática da gente posicionar para soldar, tá? Então deixa a tocha parada por certo tempo, forma a poça de fusão e vai realizando o movimento. Aí com metal de adição, obviamente, tá? Para finalizar, né, na hora de você soltar o gatilho, ele para de soldar, então é melhor você afastar, ainda apertando o gatilho, para fazer a pós-purga. O que vai ser a pós-purga? A pós-purga vai ser você parar de soldar, você interromper a soldagem e ainda continuar soltando o gás para você garantir que até o final do seu cordão de solda tinha gás protegendo o arco elétrico, tá? Ainda sobre a técnica operatória, em função do tipo de corrente que nós vamos ter, se corrente inversa, direta ou alternada, isso vai influenciar para nós também a penetração, a profundidade do cordão. Então, olha para vocês verem, eu quero ter um cordão muito profundo, né? Eu ajusto a corrente, qual gás que a gente utiliza? Eu utilizo o gás hélio, e como é que nós vamos afiar o nosso eletrodo? Nós vamos, né, fazer uma afiação bastante proeminente aí, nós vamos ter uma penetração bem alta. Por outro lado, se eu quiser menos penetração, vocês conseguem ajustar a corrente, né? Vou utilizar o argônio, né? Muda a afiação. Eu quero uma coisa intermediária, corrente alternada, às vezes a gente usa uma combinação dos dois gases e por aí vai. Vocês entenderam o nível de ajuste que a gente consegue ter nesse processo? Ótimo. Sobre aplicações industriais, aqui só para ilustrar, eu já estou quase acabando aqui o nosso vídeo para não ficar muito longo, então vocês conseguem olhar aí sobre as aplicações. Grande versatilidade de ligas e é relativamente caro. Esse processo de soldagem a arco é um dos mais caros, ele é considerado caro e, portanto, vocês têm que lembrar que ele vai ser utilizado em coisas caras também, né? Vocês já pensaram? Você vai comprar um sistema multimídia muito caro para pôr em um carro barato? Fica até estranho, né? Você vai comprar uma roupa muito cara para você ir, sei lá, beber cerveja barata no bar de esquina? Fica até estranho, né? Então você vai usar um processo caro, que é esse, para coisas caras, né? Você vai soldar uma peça aí qualquer, só de manutenção, não vai nem aparecer uma peça na oficina de garagem, uma cadeira para você sentar. Você vai usar um processo caro? Não, eu vou pegar um processo mais barato ali, eu soldo só para funcionar. É diferente da situação, não, eu vou fazer uma soldagem bem bacana, num material caro, um material fino, um cordão que tem que ser muito bonito, né? Para um cliente aí famoso, né? Uma soldagem num avião, na indústria aeronáutica, que é coisa de ponta. Vocês vão usar esse processo. Esse processo ele é mais caro, ele permite maior controle, mais refino, tá? Então ele vai ser guardado para essas aplicações, tá? Aqui mais alguns exemplos para vocês verem. E pessoal, sem mais delongas, eu acho que já prolongou bastante, fica por aqui a nossa ilustração, a nossa conversa sobre o processo de soldagem GT-AW, tá? Fiquem atentos nas mídias para recebimento da lista de exercícios, material escrito, para a gente estudar, porque essa é a semana de estudar GT-AW, tá? Todo mundo fica fera nisso, todo mundo fica mestre. Gente, eu procurei
estudar, me aperfeiçoar aqui um pouquinho, melhorar um pouquinho a capacidade de gravação de vídeo para ficar uma aula um pouco mais próxima do que a gente tem presencialmente em sala de aula, tá? Isso, como vocês podem ter visto, deu trabalho, eu estou melhorando, fiquem à vontade caso queiram comentar, propor mudanças, modificações. Lembram que nós estamos aqui à disposição de vocês para maximizar o aprendizado de vocês e para não ficar nada a desejar nesse período de quarentena. E pelo contrário, para ser até melhor, para vocês terem a aula à disposição, para vocês verem quantas vezes vocês quiserem e seguir o aprendizado de engenharia. Vamos com força, fé, foco, hashtag fiquem em casa e até a próxima.